Bem-vindos a mais um resumo do resumo, aquele tipo de vídeo onde eu trago um resumo de um filme para vocês assistirem. E no vídeo de hoje eu vou trazer um resumo do filme Os Vingadores, lançado em 2012. Então, vamos diretamente para o assunto principal desse vídeo. No início do filme, o personagem Loki ele se encontra com um personagem que se chama Chitauri, ou até que também se chama o Outro. E ali, em troca do próprio Tesseract, esse cara promete que vai mandar alguns exércitos de pessoas aliadas a ele que podem se alinhar ao próprio Loki e servir como sendo, né, um exército para o próprio Loki, já que o Loki não tem ninguém para poder auxiliar ou ajudar ele em algumas ocasiões. Só que na Terra, o personagem Nick Fury está juntamente com o Eric, aquele personagem que apareceu no filme do Thor e que é um cientista, e ambos estão ali estudando os Tesseract, já que o Nick Fury está com a posse do próprio Tesseract. Ali nós também vemos o próprio Gavião Arqueiro que também está ajudando o Nick Fury nessa ocasião. Mas em questão de pesquisa, o próprio Eric que está ali, né, principalmente auxiliando e desenvolvendo essas questões em relação ao próprio Tesseract. Até que eles estão ali e rola uma explosão, mas desses experimentos o próprio Tesseract acaba abrindo um buraco de minhoca, fazendo dali sair o próprio Loki. E o Loki acaba saindo de dentro do Tesseract e acaba se tornando uma ameaça grandiosa tanto para o Nick Fury quanto para o Eric e também para o próprio Gavião e as outras pessoas que estão ali dentro da sala. Fazendo assim, em um momento, o Loki acabar persuadindo o próprio Gavião Arqueiro e o próprio cientista Eric, controlando eles para poder eles ajudarem o próprio Loki por vontade própria, sendo que essa vontade própria é o próprio Loki controlar ambos, tanto o Eric, o cientista, quanto o próprio Gavião. Dali rola uma grande perseguição, isso porque o Loki e o Gavião sendo controlado e o cientista sendo controlado também acabam saindo dali. Eles acabam indo de carro até um local para poder concretizar a missão do próprio Loki e com isso o Loki se conecta com alguns agentes para poder ajudar nessa perseguição, mas eles acabam perdendo o Loki de vista, fazendo assim o próprio Nick Fury trazer novamente algo que já estava perdido, né, ou que não ia ser mais usado, que era a própria iniciativa Vingadores, fazendo assim o Nick Fury recrutar a Natasha Romanoff, que nesse momento estava se deixando ser, né, torturada em um local para benefício de missão, e naquele momento em que ela está sendo torturada, né, um dos agentes ali, né, que acaba ligando para o cara que estava torturando a Natasha e acaba ameaçando eles e os caras que estão ali, né, juntamente com esse cara. No momento que a Natasha atende a ligação, ela acaba metendo a porrada nesses caras, tanto nesse velho que estava torturando ela, quanto também nos capangas desse cara. Com isso, o Nick Fury pede para Natasha Romanoff ir de encontro até o próprio Bruce Banner, que, para quem não sabe, é o Hulk, é o cara que se transforma naquele bichão grande e verde que é o próprio Hulk. Fazendo assim, eles acabarem tendo uma conversa, isso porque o Bruce estava em outro lado do país, estava escondido, se mantendo preso para poder não colocar nenhuma pessoa em risco ao se transformar, e ao mesmo tempo o Bruce estava se controlando. Mas, pelo Bruce ter uma conexão com a radiação gama, ele era a pessoa apropriada para poder estudar o próprio Tesseract e também estudar coisas que poderiam evitar o propósito do próprio Loki. E por ele ser esse cara extremamente científico e completamente inteligente, ele era a pessoa apropriada, e né, o Bruce é a pessoa apropriada para essa ocasião. E ele consegue ser convencido pela Natasha de ir nessa missão e se juntar com as outras pessoas. Então, Nick Fury vai até o Capitão América, que estava ali treinando e batendo em alguns sacos de soco, né? E ali o Nick Fury fala para ele que ele vai ter que entrar nessa missão ali, nessa iniciativa Vingadores, e ao mesmo tempo acaba dando algumas informações para o Capitão, já que o Steve Rogers está completamente desatualizado de algumas coisas, sendo que o período daquele filme é o período bem recente do momento em que ele acabou sendo descongelado, então ele está muito desatualizado, e por isso o Nick forneceu algumas coisas para poder ele se atualizar sobre aquela missão. E também, ao mesmo tempo, o personagem Phil Coulson tentou entrar em contato com o Tony Stark, que estava tentando não se conectar e não ter algum vínculo com o pessoal da SHIELD, mas mesmo assim o Phil Coulson acabou invadindo a casa do Tony e ali ele acabou encontrando o Tony Stark e sua esposa ali, que estavam se preparando para um encontro romântico, mas naquele momento em que o Phil Coulson falou sobre tudo o que estava acontecendo e também informou o Tony Stark. E mesmo que ele não quisesse se envolver nessas ocasiões, se juntar com essas pessoas que ele nem conhecia até então, pelo motivo apropriado, que é de salvar o mundo, ele decidiu sim se juntar e ir lá para poder participar dessa iniciativa Vingadores. E também seria plausível a presença, e é plausível a presença dele, porque o Tony Stark serviria para poder averiguar as pesquisas do próprio personagem Selvig.
Então o Loki vai até Stuttgart, um local onde tem várias pessoas reunidas, e ali o personagem acaba para o Gavião Arqueiro para poder se implantar e pegar um irídio, que seria uma parada necessária para poder estabilizar o Tesseract e dar mais energia para o próprio Tesseract. Mas em uma cena o Loki acaba mantendo várias pessoas inocentes de refém e manda, né, ele não pede, ele manda todas essas pessoas inocentes se ajoelhar diante a ele. Essas pessoas acabam fazendo isso. E no momento que uma pessoa específica não respeita o Loki e acaba levantando e não fica ajoelhado, esse cara específico acaba sendo salvo pelo Capitão América, porque quando o Loki joga um jato do poder do cajado dele nesse cara, o próprio Capitão América defende esse cara usando o próprio escudo dele, fazendo assim o próprio Loki ficar muito bolado com a situação e ter uma conversa entre ele e o Capitão América, onde o Capitão América fala pro Loki que ele já chegou a enfrentar uma pessoa que tinha um pouco do mesmo pensamento desse cara, em relação ao pensamento de governar alguma coisa, mandar em várias pessoas. Mas esse confronto entre o Capitão América e o Loki não dá muito certo pro Loki, porque o Capitão América luta com ele, uma luta que é muito boa, muito bem coreografada, mas que nesse momento o Loki acaba sendo impedido tanto pelo Capitão América, mas também pela Natasha Romanoff, Viúva Negra, e também pelo próprio Homem de Ferro, Tony Stark, que acabam conseguindo derrotar o Loki por um período e acabam prendendo o personagem. Mas enquanto o Loki está sendo escoltado pela SHIELD, Capitão América, Tony Stark, Natasha Romanoff, ele acaba sendo pego pelo seu próprio irmão, que é o Thor, que ao acabar capturando o Loki, tenta convencer o seu irmão a abandonar esse plano que ele tanto quer, mas o Loki já tem um pensamento em mente, ele não quer abandonar o próprio plano dele. O Thor acaba tentando convencer ele por eles serem irmãos, mas o Loki fala que eles não são irmãos por algo que se conecta a ele ter descoberto que ele não era o irmão de sangue do próprio Thor, mas do mesmo jeito Thor vira pra ele e fala que eles são irmãos sim, porque eles cresceram juntos, eles viveram juntos por muito tempo. E nesse momento, o próprio personagem Homem de Ferro acaba jogando o Thor pra longe, e ali começa uma luta generalizada entre o Thor e o próprio Homem de Ferro. E depois de uma luta grandiosa, que eu não vou ficar descrevendo aqui, porque cara, é luta, sabe? Luta. Sabe? E já que eu não posso colocar a cena aqui rodando, porque copyright é complicado, nesse momento essa luta acaba sendo interrompida pelo próprio Capitão América. Mas o Thor, em um momento de raiva, acaba batendo com o martelo dele no escudo do próprio Capitão América, causando uma explosão grandiosa. Mas naquele momento, naquele período, ambos acabam entrando em concordância e acabam levando o Loki para ser preso em um local ali no laboratório, num jato grandioso que está sendo controlado e que tem várias pessoas ali, cientistas, agentes e várias pessoas ali, né? Que é um jato que tem relação com a própria SHIELD e também com o comandante principal, que é o próprio Nick Fury. Depois de uma conversa do Capitão América com Tony Stark, Nick Fury, Natasha Romanoff e Bruce Banner, ambos acabam descobrindo que o Nick Fury e a SHIELD estavam tentando usar o próprio poder do Tesseract para poder criar novas armas biológicas, novas armas para a própria SHIELD. Algo que o próprio Tony, a Natasha, o Capitão e até o próprio Banner também não estavam em concordância e nem sabiam dessas informações. Pelo fato de eles já estarem desde o início desconfiados do Nick Fury, isso fez com que eles acabassem se estressando, e por isso eles começaram a se alfinetar ali, né? Um alfinetar o outro ali, mandar algumas indiretas ou até diretas, e uma discussão generalizada acabou acontecendo. E enquanto isso, o Loki conseguiu fazer com que as pessoas que trabalhavam para ele, né, que estavam sendo controladas por eles, incluindo até o próprio Gavião, entre outros, acabassem invadindo aquele local, aquele jato grandioso, aquela aeronave que o pessoal da SHIELD estava, e também o Nick, o Thor, o Bruce, e também o Capitão e o Tony Stark estavam, fazendo assim, né, outra luta generalizada acabar acontecendo. E isso era o que o Loki queria, porque o Loki queria que o Bruce Banner se transformasse no Hulk, né. E essa confusão está acontecendo, o próprio Tony Stark tem a missão de conseguir consertar o motor daquela nave ali que está danificada, e o Thor tem a missão de tentar controlar o Hulk e evitar que o Hulk destrua mais coisas ali dentro daquele local, até porque, como é dito, né, pelo próprio Bruce Banner, ele não tem um controle sobre aquilo, né, ele não consegue se controlar quando ele se transforma no Hulk. E enquanto isso, a Natasha Romanoff está tentando fazer com que seu amigo Clint Barton, o próprio Gavião Arqueiro, retome a sua própria consciência, isso porque ele está sendo controlado. E em um período ela acaba conseguindo fazer isso, consegue trazer a consciência do Clint de volta.
Em uma cena logo após, né, a Natasha Romanoff descobrir o plano do Loki, descobrir que o Loki queria sim que o Bruce Banner se transformasse, tem um momento em que o Loki está tendo uma conversa com um personagem que é o Phil Coulson, aquele agente da SHIELD, onde ele acaba conseguindo, o Loki acaba conseguindo sair da prisão onde ele estava, e depois daquilo, ele faz com que o próprio Thor fique preso. Nessa ocasião, o Loki acaba matando, né, perfurando as costas do próprio Phil Coulson e assim matando, infelizmente, o Phil Coulson. E isso acaba afetando várias pessoas, principalmente o Nick Fury e também o próprio Tony Stark, que são pessoas que conhecem o Phil Coulson há um belo tempo. Afeta também um pouco o Capitão América, mas nem tanto, até porque o Phil Coulson tinha acabado de conhecer o Capitão América e vice-versa. Mas mesmo assim, o Nick Fury usa esse fato para poder incentivar os Vingadores a retomar as suas missões e tentarem impedir os planos do próprio Loki. Então o Loki continua controlando o cientista Sylvie para poder o Sylvie usar o Tesseract para poder abrir um buraco de minhoca no céu, para assim, lá desse buraco, vários exércitos daquele cara lá que eu falei e o outro, né, que teve aquele acordo entre o Loki e ele, e com isso, né, esse exército desse cara vão vir e vão surgir daquele buraco até a Terra para poder destruir alguns locais e serem governados pelo... E é por isso que o Loki estava atrás do Tesseract, para poder abrir esse portal, para esse exército sair do portal e ir até Nova York. Então isso acontece, Natasha Romanoff, Viúva Negra, o próprio Clint Barton, que é o Gavião Arqueiro, o Capitão América, o Homem de Ferro, o Bruce Banner, que agora é o Hulk, e também o próprio Thor se juntam para poder tentar salvar as pessoas que estão sendo feridas em Nova York. Pessoas que estão sendo feridas por esse exército que o Loki mesmo acabou trazendo para lá. E ali rola um momento interessante onde o Bruce Banner acaba aparecendo e ele se transforma no Hulk para poder conseguir destruir um Chitauri grandioso, que é do tamanho de uma minhoca grandiosa, que é uma parada que só o Hulk poderia conseguir destruir, porque o Tony Stark tentou, né, sendo o Homem de Ferro ele tentou, mas não conseguiu, outros tentaram, não conseguiu, e a única pessoa que conseguiu destruir aquele ser grandioso, ou talvez, né, distrair, foi o próprio Bruce transformado no Hulk. Depois disso, a própria Natasha Romanoff acaba pegando um impulso do escudo do próprio Capitão América para poder ela subir em um daqueles jatos dos próprios Chitauris, daquelas paradas que eles estavam ali em cima voando, sobrevoando, para assim ela conseguir ir até a torre onde o personagem Sylvie, que está sendo controlado, está usando aquela máquina com Tesseract que está abrindo os céus para mais Chitauris acabarem saindo dali. E tem um momento em que o próprio personagem Sylvie acaba retomando a consciência e, por ser um cara completamente inteligente, ele dá um jeito de conseguir resolver aquela situação, e o único jeito seria ele ter o próprio cajado do próprio Loki. Mas enquanto isso, o Loki está muito distraído, né, fazendo outras coisas, né, planejando outros planos, e por esse motivo ele acaba também pulando em um dos jatos que os próprios Chitauris estão usando. Eu não sei o nome daquilo que eles estão voando, então é por isso que eu estou falando do jato, onde tem um momento em que o Clint acaba jogando uma flecha, um arco e flecha no Loki, onde o Loki segura esse arco e flecha, mas esse arco e flecha era explosivo, o que faz o Loki acabar caindo daquele jato onde ele está em cima, porque aquele jato explode e o Loki acaba se machucando e fica no chão. A segurança do Conselho Mundial, que estão ali acima, né, do próprio Nick Fury, que comandam e são os chefes do próprio Nick Fury, decidem mandar um míssil nuclear até a frota dos próprios Chitauris, para assim esse míssil acabar destruindo a frota e por esse motivo, né, acabar por esse motivo fazendo com que esse exército pare de destruir os locais de Nova York. E por esse motivo, o Tony Stark decide levar esse míssil, né, ele leva esse míssil até a frota lá dos Chitauris para poder assim esse míssil destruir e explodir aquela frota. Algo que acontece, mas quando o Tony chega lá em cima com o uniforme do Homem de Ferro, né, com o traje acaba sendo desconectado por completo, fazendo assim ele acabar caindo lá de cima. Mas quando o pessoal pensa que tá tudo acabado e que nada vai conseguir ser resolvido, e até a própria Pepper Potts acaba achando que o Homem de Ferro vai morrer, que no caso é o próprio esposo, o namorado dela, isso não acontece, porque o próprio Tony Stark acaba sendo salvo pelo próprio Hulk, que acaba pulando, dando um salto grandioso para poder salvar a vida do Tony Stark. E no momento que o pessoal pensa que o Tony morreu, o Tony acaba recobrando a consciência. O Loki acaba não sendo preso na Terra, mas ele acaba sendo levado pelo Thor para Asgard, e juntamente com eles acaba sendo levado também pelo próprio Thor, o próprio Tesseract.
E nesse momento, o povo de Nova York, as pessoas que acabaram sendo salvas e que estavam ali, os seres humanos, acabam ficando muito gratos pelos Vingadores e ficam muito felizes por eles terem pessoas, os próprios Vingadores, que vão ser as que vão estar ali para poder ajudar a população no que der e vier. E assim o próprio filme acaba. E na cena pós-créditos nós vemos o personagem, o outro, né, que é o próprio Chitauri, entrando em contato com um ser superior. E ele acaba falando para esse ser aí, né, que eles fracassaram na missão que eles tinham de atacar a Terra. Quando nós vemos quem é a pessoa que esse ou outro está conversando, essa pessoa específica é o próprio Thanos, dando uma abertura e oportunidade para uma possível aparição dele, que a gente sabe que vai acontecer, cara, todo mundo sabe, né? Mas esse foi o vídeo, esse foi o resumo do resumo. Se caso não tiver mencionado alguma cena nesse vídeo, é porque esse vídeo é de resumo. Então, alguns diálogos, algumas cenas vão ser, obviamente, retiradas. Mas se vocês quiserem assistir o filme, vão assistir de bom grado, ou reassistir, como eu reassisti também, que eu já tinha visto anteriormente, né? Então, vão assistir, porque vale muito a pena, o filme é bom, o filme é legal, é divertido, tem várias cenas de ação boas, diálogos bons, e é isso, cara. Mas antes, por favor, não se esqueçam de deixar o like e também de se inscrever no canal, porque deixando o like e se inscrevendo vocês vão estar me ajudando bastante. Cara, muita gente esquece de deixar o like. O like é muito importante, como se inscrever no canal também é muito importante. Então, por favor, não se esqueçam disso. Por favorzinho, deixem o like, comentem sua opinião sobre esse vídeo, sobre esse resumo, sobre o filme também. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, fui!